A doutora já está aqui com a gente para nós falarmos um pouco também sobre carnaval que está chegando, a conscientização em relação ao se cuidar, né? Doutora, muito obrigada pela vinda aqui primeiramente ao Balanço Geral. Oi, boa tarde, Sabrina, boa tarde, pessoal de casa, obrigada pelo convite e vamos tentar ajudar aí um pouquinho nessa época de folia. Pois é, se existe, né, o assunto para debater é porque realmente há preocupação, as pessoas ainda não têm aquele devido cuidado. A gente tem uma falsa impressão de que porque agora a gente não vê mais pessoas tão doentes e tal, não se fala mais tanto, a gente está prevenido. Mas, na verdade, a prevenção é uma coisa contínua, né? Assim como a gente fala lá das vacinas, o sexo seguro também é importante para que a gente possa erradicar aí doenças e ter um carnaval bem agitado, feliz, né, legal, mas também com bastante prevenção de doenças. Ali, durante a vacina do sarampo, realizando a reportagem, o gerente da unidade comentou assim, olha, os jovens são os que menos estão vindo tomar a vacina. E quando a gente fala em conscientização, mesmo com tanta informação disponível, os jovens ainda também estão nessa faixa que, olha, precisa ter a consciência do sexo seguro? Isso, então algumas doenças, né, acabam se passando pela relação e é importante que a gente não só previna-se só em relação à questão de engravidar. Porque, na verdade, só o preservativo, tanto feminino quanto masculino, é que podem prevenir a gente dessas doenças que a gente pode transmitir pela relação sexual, né? E que doenças são essas, as mais comuns? São um montão, mas as mais comuns, né, são 15 doenças em geral que a gente passa na relação. Mas 15 doenças? Isso, mas as mais comuns, né, o HIV, a AIDS, hepatite B e C, sífilis, que inclusive a gente teve um crescimento aí nos últimos anos, né, de crianças, até lá na maternidade a gente faz esse trabalho de triagem, então, de crianças infectadas, então é muito importante o uso do preservativo, né? Quando a gente vai ter uma relação com alguém, quando a gente se envolve, é importante os dois pensarem na saúde. Então, um cuidado simples, um cuidado que hoje em dia é muito corriqueiro, tem em todo lugar, né? E a gente pode fazer uma grande diferença aí no nosso futuro. No seu dia a dia, no consultório, né, conversando, observando as pacientes, existem anseios, medos e muitas dúvidas ainda? Eu acho que, na verdade, o pessoal foca muito na questão de gravidez e acaba esquecendo essa questão de prevenção, né? Então, é importante, sim, hoje em dia tem um monte de tipos de preservativos, né? Coisas que não atrapalhem aí a vida da paciente, que consigam curtir, aproveitar esse momento realmente de alegria, de entrosamento, de animação, mas também com bastante responsabilidade. Bom, muito obrigada por enquanto. Esse foi só o nosso primeiro passo aqui do Cuide-se no BG de hoje. Daqui a pouquinho a doutora volta para responder as perguntas de você que está aí assistindo. Principalmente, eu diria, olha, os jovens e adolescentes têm alguma dúvida, algum questionamento? Manda que daqui a pouquinho a doutora está de volta para responder ao nosso 98884-6107. E até depois. Obrigada. Obrigada. Já estamos de volta e você que mandou alguma pergunta para a nossa equipe, a nossa produção sobre ginecologia, esse é o nosso tema no quadro Cuide-se no BG. Então fique atento, porque é a hora dos esclarecimentos. E claro, a médica ginecologista Daniele Bettina já está de volta aqui no estúdio, né, Daniele, para responder as perguntas aí de vocês que mandaram. Então vamos agora à primeira delas. Vamos lá. Quem mandou pra gente foi a Rafaela. Gostaria de saber se uma lesão no colo do útero de alto grau é câncer? Então, Rafaela, a gente tem o exame preventivo que ele vê essas lesões de vários graus para prevenir o câncer. Então, são lesões que podem vir a evoluir, ainda não é câncer, então nenhum motivo para maiores preocupações, mas é necessário realmente fazer esse acompanhamento. Aí, ó, agora a participação da Débora. Fiz o meu preventivo e foi visto pela enfermeira que meu útero está cheio de bolinhas de sangue. Estou aguardando o resultado do exame, mas fiquei preocupado. O que poderia ser? Então, até estava comentando aqui com a Sabrina no intervalo, né, a importância do exame de preventivo por causa da questão, né, da questão de não, às vezes, ter muitos sintomas. Pode ser, às vezes, alguma infecção, alguma coisa passageira não muito grave, mas ainda assim é recomendado esperar o preventivo e aí reconsultar com o seu médico para a gente ver. Mas nada de maiores preocupações. Em geral, são coisas que a gente consegue tratar no nosso dia a dia. E aí, só reforçando ali a importância do preventivo, deve ser feito anualmente. Isso, então a indicação do Ministério da Saúde, né, a partir de 25 anos, alguns 21 anos, mas anualmente é importante que se faça, tá? Aí, agora a próxima pergunta, a Neuza do Paranaguamirim. Essa semana fiz mamografia e apareceu um cisto. Tem perigo?
Então, Neuza, boa tarde. A princípio, não. Os cistos normalmente são bolinhas de água que aparecem na mama e normalmente são decorrentes da mudança do nosso corpo, principalmente mulheres após os 40 anos podem aparecer. Então, não está relacionado diretamente ao câncer, mas ainda assim é recomendado também, né? Como a gente já estava falando aí da rotina, a partir de 50 anos fazer a mamografia anualmente para a gente monitorar essas lesões. Há pouco falamos do preventivo ser anual. E no caso da mamografia, doutora Daniele, ele é indicado a partir de que idade, certamente? Quando deve ser feito? Quanto tempo? Esse é um tema polêmico. Pois é. Algumas sociedades, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia fala a partir dos 40 anos e todos os anos. E aí o Ministério da Saúde fala em relação a 50 anos, aí um ano sim, um ano não. Isso porque se a gente pensar em grande população, a gente em geral a partir dos 50 anos consegue pegar a maioria dos casos, né? Então se tiver a oportunidade de fazer a partir dos 40, melhor. Mas já nos 50 a gente pega o pessoal mais, vamos dizer, de maior risco, né? A população de risco. Se teve história familiar, vai antes no seu médico, porque precisa fazer antes, tá? Muitas mulheres deixam de fazer pelo tabu de, é dolorido, tem isso? Isso, tem uma dica hoje bem simples, faz depois de menstruar. Que daí depois a gente tá com a mão um pouquinho mais, vamos dizer, leve. Menos né? sensível à dor. Isso, menos sensível, e aí normalmente é um exame mais tranquilo, tá? Aí, ó, boa dica. Agora, Amanda, faz mal emendar a cartela do anticoncepcional, não tendo intervalo para a menstruação? Acho que é uma dúvida bem comum até, né? Esse hoje em dia né, ninguém quer menstruar. Então, hoje em dia é muito comum a gente orientar que sim, pode ser feito isso. É claro que precisa individualizar seu caso, ver se não tem nenhum outro contraindicação, mas em geral não é um problema não menstruar. Usando o anticoncepcional de maneira contínua, isso não é um problema. É um problema se some a menstruação e a mulher não está se cuidando. E a escolha do anticoncepcional? É importante esclarecer que é com um médico especialista que vai dar a orientação de qual ser. Isso, hoje em dia a gente vê muitos efeitos colaterais, enxaqueca, problemas de circulação. Então é importante falar com o seu médico, avaliar cada caso, porque tem pessoas que realmente não podem fazer o uso de hormônios, mas que a gente tem outras opções, como os DIUs, outras coisas que também podem ser escolhidas. E é bem importante lembrar, Sabrina, que nenhum método, na verdade, é 100%. Então, associar, né, usar o preservativo mesmo em uso de anticoncepcional também ajuda a gente a ter maior sucesso aí em prevenir a gravidez. E aí, a gente ampliando, o anticoncepcional previne a gravidez. E como o nosso foco hoje também é falar sobre o sexo seguro, não é ele que vai garantir, aí é a camisinha. Isso aí. Então, a camisinha, né, o preservativo, ele é importante para que a gente possa fazer o uso em todas as nossas relações para prevenir doenças que a gente às vezes não consegue ver no nosso parceiro. A gente sabe que, por exemplo, o tratamento HIV da doença AIDS, ele acabou tornando mais qualidade de vida aos pacientes, às pessoas. Mas existem também muitas outras doenças, como há pouco a gente falou, e que são agressivas e que mexem mesmo com a saúde das pessoas. Isso, algumas doenças são assintomáticas, mas em momentos que a nossa imunidade abaixa, como por exemplo, alguma infecção, algum outro problema, a gente pode ter complicações maiores. A sífilis, por exemplo, pode causar até infecções neurológicas no cérebro, por exemplo. Então é importante que a gente faça esse acompanhamento e que a gente sempre se previna quando no momento de uma relação, principalmente em pessoas que a gente ainda não tem um conhecimento, não tem uma relação de longa data, né? É verdade. A gente falou um pouco dos jovens, mas isso vale para todas as idades. Chegou mais uma pergunta e dá tempo. A Ana Maria mandou. Eu tomo anticoncepcional há 2 meses. Na primeira cartela ocorreu tudo bem, mas na segunda, as últimas pílulas é para vir a menstruação, só que não veio nada. É normal? Se usou certinho, a consciência aí que vai pesar agora, mas se usou certinho, a princípio isso é comum, sim, pode acontecer, dependendo da dosagem do anticoncepcional, a gente pode não menstruar. Mas, em geral, fazendo a pausa, é para menstruar. Se não menstruou e fez tudo certinho, continua para não ter o risco de engravidar num próximo ciclo. Mas é sempre bom, se incomodou, se você está incomodada com isso, esclarecer sempre com o seu médico também. E o grande recado é, independente do carnaval, a época ou não, sexo seguro, né, doutora? Isso, aproveitar essa nossa liberdade, que a gente hoje em dia tem e curtir os momentos, mas sempre com bastante responsabilidade. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Daniele. Obrigada a você. E um ótimo fim de semana. Obrigada e um bom final de semana para todo mundo. Valeu, obrigada.